Então vamos lá, as fases de aprendizado. Então a primeira fase aqui dos 4 aos 5 anos. Aqui o jogo é anárquico, né? Então assim, as crianças correm para qualquer lado, elas não têm padrão tático, esquece até essa palavra padrão tático, tática não existe, né? A criança corre, ela no meio do jogo ela põe a mão na bola, ela senta na grama para ficar juntando areia ou a borrachinha da grama sintética. Então é um jogo que aquela coisa que onde está a bola vai todo mundo ou ninguém vai atrás da bola. Então ele é completamente anárquico. Porque é uma idade que as crianças não estão preparadas para fazer nada umas com as outras. Elas ainda não têm no desenvolvimento maturacional delas a cooperação. Então eu vou ajudar ou outra vai me ajudar, ainda não tem isso, né? Para essa criança nessa idade, a bola é dele ou é dela. Então a bola é minha, eu não vou tocar para ninguém, eu não vou passar a bola. O que é passar a bola? Ela não entende, ela não tem ainda essa relação, como eu falei, de cooperação. A visão é totalmente centrada na bola. Então o jogo para uma criança de 4, 5 anos é a bola. Às vezes ela não vai nem querer fazer um gol, porque ela quer ficar com a bola em poder dela. Ela chega perto do gol e sai correndo com a bola para o outro lado, né? Então acontece muito isso. Então o que a gente teria que colocar nessa faixa etária? Fantasias, brincadeiras, jogos lúdicos. Então é desenvolver as habilidades motoras. Aqui não precisa ser especificamente mais voltado para o futebol ou para alguma outra modalidade esportiva. É você colocar de forma geral essas atividades motoras. A criança precisa brincar, ela precisa desenvolver o seu corpo, ela precisa se mexer. Então as brincadeiras são aqui essenciais. Aqui tem que ser bem simples também, né? O campo é muito grande. Então mesmo numa quadra, né? Não estou nem falando aqui do campo oficial, mas mesmo numa quadra ainda é um espaço muito grande para uma criança nessa idade. Então o ideal seriam atividades com poucas crianças, 4 contra 4, 5 contra 5, seria o ideal, né? E bem simples, né? Sem muitas regras, sem muita exigência, são, como eu falei, brincadeiras que você pode colocar alguns exercícios, ter alguma coisa voltada para o futebol, mas ser uma coisa bem lúdica, né? Bem de brincadeira mesmo. Depois nós chegamos dos 6 aos 8 anos. Ainda o jogo é anárquico aqui, ele ainda é bagunçado, né? Assim, é anárquico no sentido que não tem um padrão. Ainda tem aquilo de todo mundo corre atrás da bola, não tem, fica mais aqui, fica mais ali, ataque, defesa, não tem isso, né? As crianças ainda também não têm essa ainda noção de espaço, de distância tão grande, então ainda ele é bem anárquico. O jogo ainda, o espaço ainda é muito grande, né? O jogo ele continua sendo complexo, o jogo de futebol ele é complexo no seu entendimento. Então ainda nós temos que colocar atividades lúdicas, né? O prazer, a brincadeira, aquela coisa de se divertir tem que ser a base das atividades dentro dessa faixa etária. Não pode, em hipótese alguma, nessa faixa etária, ter uma especialização de posição. Você é defesa, você é ataque, você joga na frente, você joga atrás, você joga do lado esquerdo, você do lado direito, não. As crianças têm que vivenciar o espaço inteiro. O importante delas aqui ainda é o desenvolvimento motor, desenvolvimento da coordenação, então não é entrar nesse lado específico. Nós podemos já aumentar um pouco a interação em termos de espaço, então de 4 contra 4 a 7 contra 7, então você já pode aumentar um pouquinho com relação à faixa etária de 4 a 5 anos, mas sem aquele rigor ainda do jogo de futebol de um modo mais formal. Uma coisa bem lúdica, bem prazerosa. Volto a falar, dos 6, 7 anos, como eu já disse, aqui é só para relembrar, o ideal ainda era ter uma escola de esportes, né? A gente colocar isso de forma mais lúdica, né? Colocar sem ser aquela coisa de
de futebol específico, né? Porque a criança só ali perto de 7, 8 anos de idade que ela vai começar a aprender o que é socializar. Ainda ela não tem formado isso de socializar, de cooperação, de que, olha, eu tenho uma equipe, aquele colega é companheiro, aquela colega ela é importante para mim. É só ali para o final dessa fase aqui, 7, 8 anos, que ela vai começar a entender o que é isso. Então o ideal é a gente ainda fazer essa escola de esportes bem variados, os movimentos, com hora com a mão, hora com o pé, diversificar bem essa parte. Depois dos 8 aos 10 anos, agora o jogo é descentrado, ele já não é mais anárquico, né? Ou seja, ele não é mais aquela confusão, todo mundo correndo atrás da bola, mas ele ainda é descentrado, ele ainda não tem um foco total nessa parte na bola, no desenvolvimento de um posicionamento, né? As crianças ainda estão um pouco perdidas no espaço, né? Ela já começa a ter uma noção espacial maior, mas ainda não tem aquela coisa de você ter aonde está a bola, você tem um posicionamento ali, um padrão de posicionamento, né? O campo também é grande, o ideal aqui nessa faixa etária também é reduzir o campo, um 7 contra 7 seria um tamanho bom de equipe, de espaço para jogar. Ainda não temos umas atividades, ou não deveríamos ter atividades tão diferentes da fase anterior, ou seja, ainda a parte lúdica, a parte do prazer, do divertimento, ainda tem que ser a base das atividades nessa faixa etária. Então é interessante a gente pensar ainda em atividades que tenham bastante ludicidade. E aqui também é uma coisa legal que nós podemos, para incluir a criança, para ela começar a entender o que é a modalidade, e aí você já pode ser um pouquinho mais específico, você colocar até atividades para ela fazer em casa. Então, você pode colocar, olha, vocês vão para casa e assistam um jogo na televisão e façam um desenho sobre esse jogo. Grave você fazendo algum exercício ali do futebol. Então você dá algumas atividades que a criança pode fazer sozinha, fazer com um amigo, com um vizinho, com um primo, com o irmão. Então ela vai começar a entender um pouco mais ou se interessar mais pela modalidade. Então é legal de repente a gente dar uma lição de casa, vamos dizer assim, mas claro, sem exigências, sem nada, não é estudo para a criança ir lá pesquisar, pegar livro, não é isso. Ela fazer atividades como um desenho, recortar e colar, fazer uma montagem, alguma coisa assim, como ela faz na escola, né, formal ali no colégio, você pode também colocar para o treino alguma coisa nesse sentido. Depois chegamos na fase dos 10 aos 12 anos. Aqui o jogo ainda é descentrado, né, ele ainda não tem aquele padrão, mas aqui as habilidades motoras elas já estão afirmadas ou deverão estar afirmadas. Tá? Eu estou colocando isso se a gente está levando em consideração aquele padrão de desenvolvimento motor, de vivência motora, que as crianças têm desde 4, 5 anos. Então, quando elas chegarem aqui com 10, 11, 12 anos, as habilidades motoras básicas, elas já devem estar afirmadas. Não é habilidade específica da modalidade, é a habilidade motora básica, o correr, o saltar, o pular, o arremessar, o chutar, esse tipo de habilidade. E aqui inicia um ótimo período para desenvolvimento da técnica. Então aqui eu vou começar a desenvolver a técnica específica da modalidade. Então no caso do futebol eu vou desenvolver aqui as habilidades motoras específicas do futebol, que são os fundamentos. Então o chute, o cabeceio, o passe, o domínio, o controle, a condução. Então já vou dar atividades onde eu possa exigir um pouco mais dessas habilidades motoras específicas da modalidade. Né? Por quê? Porque é a idade ótima para você aprender esses movimentos, as crianças já têm uma capacidade de concentração maior, né? Então elas já conseguem
focar mais naquela atividade, nos objetivos daquela atividade, ela já não dispersa tanto como outras atividades, porque a criança para, olha para o pai, aí passa um avião, passa vê a pipa, aqui ela já consegue se concentrar um pouco mais. Ainda nós não devemos fazer treino físico específico nessa categoria. Fazer o próprio treino, própria atividade já vai ter um desenvolvimento físico, a não ser colocar exercícios coordenativos, né, que a gente pode colocar até no aquecimento para continuar desenvolvendo a coordenação motora, a consciência corporal, então isso aí é legal, mas sem carga, sem volume muito alto, sem uma exigência física, né, de velocidade, de força, de resistência. Aqui também a criança já começa a ter um pensamento abstrato, então ela já começa a entender, a perceber o que é o futebol, porque isso vai ser a base depois para um treinamento tático. Então esse desenvolvimento do pensamento abstrato é importante, porque na hora que o professor passar os elementos do que é o treino tático, né, do que são os conceitos táticos, a criança, o jovem, ele tem que ter esse pensamento abstrato desenvolvido, porque muita coisa tem que estar na mente dele, posicionamento, ele tem que vislumbrar o que é o posicionamento, para onde vai, se a bola está em determinado lugar. Então nessa faixa etária já começa um desenvolvimento desse aspecto. Aqui também já tem uma fase já bem afirmada de cooperação, que é uma das bases ou principal no caso do futebol, que é a cooperação, essa troca, né? Isso é fundamental no futebol. Então aqui nessa faixa etária já está bem afirmado esse aspecto, né? Que é o que compõe o jogo coletivo do futebol, né? Nas modalidades individuais isso não é tão relevante, né? Porque depende só do atleta. Agora nas modalidades coletivas, principalmente essas modalidades têm a característica como o futebol, né, que você depende do que o seu companheiro faz e ele depende do que você faz, então a cooperação é fundamental. Aqui seria a idade ideal para a gente começar o treinamento no campo de 11 contra 11, no caso do futebol de campo, da gente fazer o campo grande. O ideal seria começar por volta dessa faixa etária, né, dos 10 aos 12 anos, porque até as faixas etárias anteriores o campo ainda, o espaço é muito grande para você usar 11 contra 11, né? Então aqui seria o ideal você fazer o trabalho. Claro que ainda no caso do futsal, tem muitas crianças que ainda jogam futsal, então já é o ideal pelo espaço, mas já essa transição para o futebol de campo. E ainda não tem especialização de funções, né, e posições. Então a criança ainda precisa experimentar jogar no ataque, jogar na defesa, no meio campo, jogar do lado direito, jogar do lado esquerdo. Então ainda não é o ideal a gente fazer especialização de posições ou de funções. A criança, né, os jovens, eles precisam experimentar várias funções, vários elementos para lá no futuro saber exatamente se ele for um atleta, em que posição ou que função ele vai exercer, mais ofensiva, mais defensiva, até porque o futebol hoje caminha para que todos os atletas tenham quase com a mesma qualidade funções ofensivas e defensivas. Então é importante nessa faixa etária você pensar nesse aspecto mais global. Depois, aqui a fase dos 13 aos 15 anos, aqui o jogo já é estruturado. Então aqui a gente já consegue ver alguns elementos táticos nos aspectos de posicionamento, das crianças entenderem funções táticas, por mais que ainda a base nessa faixa etária é o desenvolvimento técnico das habilidades motoras, mas aqui você já vê um jogo estruturado, você já consegue entender ou visualizar esse desenvolvimento, né, de uma criança aqui, onde ela vai, onde ela se posiciona, o que ela pode fazer. Também nessa faixa etária começa um trabalho físico um pouco mais especializado, né? Mas nada ainda com uma carga muito alta. Aqui você já começa a ensinar alguns educativos que ela possa usar mais para frente num treinamento de força.
Então, como eu falei, não é carga, é o educativo, é aprender o movimento, você já faz alguma coisa, exige um pouco mais de velocidade, de força, mas com bola, sem uma carga muito alta, né? Ou sem sobrecarga alta, sem repetições longas, tá? Então, mas já tem alguma coisa aqui. Também o ideal é você combinar os exercícios físicos com exercícios técnicos e táticos. Então ela vai estar desenvolvendo, vai estar melhorando alguns aspectos físicos, só que eles têm um componente técnico e tático envolvido. Por isso a importância da bola. Não é aquele exercício físico, né? Só por fazer a parte física, o preparador físico ali exigente, muito salto, tiro, nada disso. Tá? Como eu falei, não fazer só sessões de treino de preparação física. Isso então é mais absurdo ainda. Pensar que uma criança nessa faixa etária, mesmo que ela esteja num clube de alto rendimento, chegar lá e ficar uma sessão inteira, 1 hora fazendo trabalho físico. Não, ele pode ter no início um trabalho, uns exercícios, mas depois o desenvolvimento da técnica, claro, em função de aspectos táticos, por aí vai, tem que ser a base do treino. Aqui as crianças já entendem essa transição, né, de espaços pequenos para espaços maiores. Por isso que eu falei até no início que o jogo é estruturado, porque ela já começa a entender, ela já começa a visualizar essa parte espacial dessa transição, né, dos espaços pequenos para os espaços grandes. E também aqui eu posso aumentar as fases competitivas. Então eu posso aumentar as competições com outras equipes, com jogos mais importantes, com equipes maiores, com equipes menores, com equipes mais fortes, equipes mais fracas. Eu já posso aumentar a fase competitiva. Não é que nas fases anteriores não poderia ter competição. O formato da competição e a quantidade de competições que é o diferencial dessa faixa etária para as outras. Você pode competir com 7 anos de idade, só que o tipo de competição é completamente diferente dessa. Lá com 7 anos não é o ideal que tenha vencedor e perdedor, todo mundo ganha, esquema de festival, o importante é a participação. Então isso é o que tem que ter nessas faixas anteriores. Aqui a gente já aumenta essa parte competitiva. Depois dos 16 aos 18 anos, o jogo é estruturado, aqui você já consegue ver bem um padrão na hora do jogar, né? Você já consegue ver equipes aí de sub-17 que consegue esteticamente, você consegue olhar e falar, nossa, essa equipe joga direito, os atletas fazem as funções técnicas e táticas deles e com desenvolvimento físico. Então aqui eu já começo a aumentar a carga de treino, né? O volume, a intensidade, principalmente em aspectos físicos. Também não é o ideal você fazer sessão só de treino físico, tá? Mas eu já consigo aumentar essa carga, esse volume. Por quê? Porque aqui eu já estou chegando no fim do estirão, do fim da puberdade. Então já passou aquela fase que o jovem, né, ele tem uma certa instabilidade articular por causa da descarga hormonal, pelo esse desenvolvimento maturacional. Então eu já consigo agora aumentar um pouco a carga. Se eu fiz o padrão de desenvolvimento correto desde os 4, 5, 6 anos de idade, aqui eu vou dar um polimento final nas habilidades técnicas. Então a criança já fez o desenvolvimento das habilidades motoras básicas, depois ela já entrou nas modalidades, nas habilidades específicas, e aqui eu vou dar o polimento final, porque na próxima fase eu vou focar na parte tática e na parte física. Então essa é a idade para você dar aquele polimento final, corrigir alguma coisa, não é aquisição. Isso tem que ter sido feito antes. Aqui nessa faixa etária é o polimento final das habilidades técnicas da modalidade. O campo visual desse jovem, ele já contempla a bola, o espaço, os adversários, os colegas. Enquanto lá nas primeiras idades era aquela coisa, né, a criança muito focada na bola, a bola é minha, o jogo é a bola e por aí vai. Aqui não, né? O jovem agora ele já consegue ver, diferenciar a bola,
do adversário, do espaço, do companheiro, já entende o que é jogar sem bola, né, das funções que ele faz sem bola, da ocupação de espaço. Então aqui ele já está bem afirmado esse quesito de você entender o que é o espaço. A comunicação dos jogadores é verbal e motor, então além de eles falarem, toca a bola, olha lá o espaço vazio, também é motora. Quando um companheiro corre, eu já consigo entender o que eu tenho que fazer, ou quando um adversário se desloca, ninguém precisa falar para mim, olha, corre junto com ele, eu já consigo entender. Então a parte verbal e motor, elas estão caminhando lado a lado aqui pelo entendimento do jogo. E eu, como eu falei, já no final dessa fase, eu vou mudando da ênfase na parte técnica para ênfase na parte tática. Então aqui eu já tenho a introdução dos sistemas táticos, dos subsistemas, da forma de jogar, das estratégias de jogo. Então tudo isso eu já vou colocar nessa faixa etária aqui. Por quê? Porque eu estou saindo daquela parte mais preocupada com o desenvolvimento técnico para entrar na fase onde a parte tática vai ser mais importante e depois vai caminhar para o profissional esse desenvolvimento. E a partir dos 18, 19 anos, né, que é a última fase, que é daí para a fase adulta, o jogo é elaborado. Né? Então aqui a exigência física, técnica, tática e psicológica, elas vão caminhar a todo momento, sejam nas atividades de treino quanto nos jogos. Então aqui o jovem já virando adulto, ele já consegue entender esses 4 aspectos estarem presentes a todo momento, porque é o que o jogo exige, que a modalidade exige. Né? Então, o desenvolvimento físico também é em função das características desse atleta, tanto das características morfológicas da pessoa, do indivíduo, quanto também da função que ele vai exigir, aí é da posição. Se ele é lateral, ele tem que ter uma capacidade aeróbica de resistência para atacar e para defender. Se ele é um atacante de velocidade, ele tem que ter a velocidade justamente para ligar um contra-ataque. Se ele tem um centroavante, ele tem que ter força para proteger a bola, para saltar e cabecear. Então a parte física ela vai contemplar tanto os aspectos individuais quanto as funções táticas. Né? Você já tem a coordenação dessas ações táticas, ela já está totalmente desenvolvida. Né? O que o atleta vai fazer, para onde ele vai correr, qual que é a função, o que deve ser feito. Né? E versatilidade de funções também. Se eu nas fases anteriores, lá que eu falei dos 7, 8, 9, 10, até mais ou menos 12 anos, eu fiz os atletas rodarem de posição, jogarem na frente, jogarem atrás, jogarem do lado esquerdo, do lado direito. Agora aqui o atleta vai ser versátil, né? Ele vai saber jogar em 2 ou 3 posições, saber jogar no ataque, saber jogar na defesa, saber fazer uma cobertura, mas saber também quando ele tem que fazer uma jogada ofensiva. Então ele vai ser versátil, que é uma necessidade da modalidade, né? Necessidade do futebol moderno. A comunicação agora, a predominância é motora, os atletas não precisam mais ficar falando com os outros, né? Olha, toca, volta, cobre espaço. Você até tem isso, mas a parte motora já está totalmente desenvolvida, essa comunicação. Então só de olhar para o que meus companheiros fazem, ou o que o adversário faz, eu já sei o que eu tenho que fazer. Né? Não preciso mais ficar verbalizando tudo. Faz isso, faz aquilo. Né? A visão agora é totalmente centrada na tática. As habilidades motoras do futebol agora vão servir para que a minha tática se desenvolva. Então esse é o objetivo aqui dessa faixa etária. É com que você faça que as habilidades motoras que foram desenvolvidas em todas as fases anteriores estejam afirmadas para que elas sejam úteis à parte tática. Então a tática agora é o mais importante, mas se você teve o desenvolvimento das habilidades motoras. E aí as ações estratégicas, a complexidade do jogo aqui já é total, né? Levando em consideração, como eu falei, se nós fizermos o desenvolvimento certo em cada faixa etária até chegar aqui
com 18, 19 anos, entrando na categoria profissional, e depois o atleta vai ganhar a experiência necessária para que com 22, 23, 24 anos ele esteja no auge, porque ele já teve todo esse desenvolvimento e agora ele vai ganhar a experiência do jogo, do ganhar, perder, ganhar título, perder título, cometer um erro que ocasione uma derrota, ou fazer o gol no último minuto que ocasione a vitória, o goleiro defender um pênalti decisivo. Então, são essas experiências de jogo que os atletas vão ganhar a partir dessa faixa etária, né, entrando na categoria profissional.